Livro de Atos, capítulo 2, versículos do 37 ao 41, assim nos diz a palavra do Senhor. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é fonte de vida, é luz para os nossos pés. Conduz-nos, Senhor Deus, segundo a tua boa vontade. Que teu Espírito aplique as verdades do teu Evangelho ao nosso coração, e que com o mais alto respeito, a mais alta reverência, possamos crer naquilo que o Senhor nos fala por meio da tua palavra. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, uma coisa, meus irmãos, que é comum a muitas pessoas é criar uma expectativa no que diz respeito à pregação do Evangelho. Todas as pessoas trazem uma expectativa quando dizem assim: eu vou ouvir a mensagem do Evangelho, eu vou ouvir o que Deus tem a falar comigo por meio daquele pregador que vai explicar a palavra e vai aplicar a palavra à minha vida e vai apresentar a verdade de Deus ao meu coração. Existem pessoas que se concentram mais nos aspectos da emoção e esperam mesmo ficarem arrepiadas, chorarem, sentirem as emoções borbulharem dentro do seu coração, o que não há nada de errado, porque não há nada mais certo do que a palavra de Deus tocar o nosso coração, a palavra de Deus produzir emoções em nosso coração. Mas o Evangelho, ele faz muito mais do que isso. Ele faz muito mais do que simplesmente alcançar as emoções do nosso coração. O Evangelho é algo que vai trazer uma transformação. O Evangelho é algo que vai convencer a nossa razão. O Evangelho é algo que vai trazer uma mudança de mente, uma mudança de perspectiva. É algo que vai de fato trazer uma renovação da nossa vida e vai nos trazer um aprendizado acerca daquilo que Deus tem a falar conosco. Não simplesmente daquilo que o homem tem a dizer para o homem, mas aquilo que Deus tem a dizer para cada um de nós. Porque o Evangelho de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, ele é o poder de Deus. O poder de Deus é a mensagem daquilo que Deus fez na história da humanidade, na minha e na sua história, porque nós fazemos parte desse grande palco em que está se desenrolando a história. Nós fazemos parte daquilo que aconteceu em Cristo Jesus, algo que veio para trazer na história da humanidade um antes e um depois. Existe um antes de Cristo e o depois de Cristo, e isso aconteceu por causa daquilo que o Evangelho produziu. E aqui nesse texto, meus irmãos, que nós lemos nessa noite, nós temos uma sugestão daquilo que o Evangelho ele produz quando ele é proclamado. O fiel Evangelho de Cristo Jesus, a mensagem que é proclamada aos homens no que diz respeito àquilo que Jesus fez por ter morrido pelos nossos pecados, aquilo que Jesus fez ao ter sido entregue para morrer pelos nossos pecados, porque foram os nossos pecados a causa da sua morte. Foi por causa do meu e do seu pecado que Cristo foi morto na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos salvação,
para que nós tivéssemos a vida eterna. E o texto que nós estamos lendo aqui, meus irmãos, nós estamos diante dele, ele diz o seguinte, que ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Então esta é a primeira coisa que nós observamos quando o Evangelho é proclamado. Aquilo que nós podemos esperar é de que corações sejam tocados, corações sejam transformados, corações sejam tocados pela mensagem da palavra de Deus, que é proclamada no poder do Espírito Santo. É isso que nós vemos aqui, meus irmãos. Esse texto que nós lemos está no contexto da pregação do apóstolo Pedro, depois que o Espírito Santo cai no Pentecostes, e ali o povo do Senhor, a igreja do Senhor, ela é cheia do seu Espírito Santo. Nós vamos ver aqui nesse texto, no início do capítulo 2, que quando o Espírito desce, a igreja, aqueles que receberam o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, na língua de povos que estavam ao redor e que conseguiram compreender na sua própria linguagem aquilo que Deus estava falando com eles. E quando isso acontece, aquelas pessoas ficam perplexas, algumas não entendem, outras zombam. É aquilo que se pode observar dos versículos 7 ao versículo 12. Eles ficam impactados com o que está acontecendo. O Espírito Santo está descendo sobre a igreja. Homens começam a falar nas diversas línguas daqueles que eram partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, diversas nações, ouvem sobre as grandezas de Deus e ficam maravilhados, perguntando o que é isso. Uns querem mesmo entender o que é, e outros ficam zombando, dizendo: esse pessoal aí está embriagado, eles estão bêbados. Ficam zombando diante daquilo que estava acontecendo. Um dos momentos mais importantes da história da igreja, que é quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. A promessa que Jesus já estava prometendo aos seus discípulos. No capítulo 1, nós vamos ver no versículo 4 que é dito: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a promessa do Espírito Santo, para que eles fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. E essa promessa, ela se cumpre. O Espírito Santo desce sobre a igreja, e diante dessa situação, aqueles homens, quando questionam o que é que estava acontecendo, o apóstolo Pedro responde o que é que estava acontecendo. Ele diz: olha, é o cumprimento da promessa. A promessa que foi o Senhor prometeu, conforme se vê também lá em Joel, no capítulo 2, de que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E o Senhor derramou sobre a sua igreja o seu Espírito. Mas Pedro não fica aí. Pedro não apenas responde esse questionamento do porquê que a igreja estava, aqueles diversos irmãos estavam falando em outras línguas que as nações compreendiam, mas Pedro dá uma resposta mais além, e ele aproveita a situação para apresentar o Evangelho, para dizer o que é o Evangelho, e ele vai apresentar aquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo, por meio da crucificação, e ele vai apontar os judeus que estavam presenciando aquele momento glorioso da descida do Espírito Santo, como sendo culpados pela morte de Jesus. Ele diz: olha, no versículo 23 do capítulo 2: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Então Pedro apresenta o fato da morte de Jesus Cristo. Jesus foi entregue pelo determinado desígnio de Deus, mas ele diz: olha, vocês são responsáveis pela morte de Jesus, vocês são culpados por aquilo que aconteceu.
Jesus, o Verbo de Deus, veio para vocês que são judeus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não deram crédito a Jesus Cristo, não creram na sua pregação, não se converteram ao Senhor, resistiram ao Espírito Santo. E Pedro diz: olha, vocês mataram Jesus Cristo, vocês mataram Jesus Cristo. E ainda no versículo 36 é dito: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O que é isso que ele está apresentando aqui? É o Evangelho, é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Por que é que Jesus foi morto? Ele foi morto por causa dos nossos pecados. E esta é a mensagem do Evangelho. Uma mensagem que é muito mais do que chegar para alguém e dizer assim: Jesus te ama. E essa pessoa vai dizer: ah, que bom, eu também me amo. Jesus é legal. Mas é muito mais do que isso. A mensagem do Evangelho é a mensagem de que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, e de que assim como os judeus foram responsáveis pela morte de Jesus, nós também, na devida medida, fomos responsáveis, porque Ele morreu pelos nossos pecados, os pecados de todos aqueles que haveriam de crer nele. E quando estes homens, eles escutam essa mensagem, eles ficam conscientes da responsabilidade deles diante de Deus. Eles simplesmente não fazem ouvir e deixar para lá, não, mas eles são levados a um senso de responsabilidade. Eles são levados a levarem na mais alta consideração aquilo que estava sendo dito. Eles de fato não levam na brincadeira. Eles não fazem como que fosse qualquer palavra que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Eles não tratam também como se fosse uma poesia, que a gente acha bonito quando alguém recita uma poesia, e essa poesia, quem sabe, até se transforma em uma música, e fica por isso mesmo, não há nenhuma transformação na nossa vida, não. Aquilo ao que eles são levados a sentir é de uma natureza que dilacera o coração. É nesse sentido, a responsabilidade de que Jesus foi morto pelos nossos pecados deveria gerar este mesmo sentimento. É dito que o coração deles foi compungido. Essa palavra compungido, o texto original do grego, traz a ideia de perfurar com violência. Então, a palavra de Deus fez isso no coração dessas pessoas. Acho que é um trovão. Ainda bem. Então, a palavra de Deus, ela penetra nos corações, comove o coração a ter um senso de responsabilidade, dizendo: de fato, isto que está sendo pregado é a verdade. Esse Jesus morreu, mas foi por causa dos meus pecados. Ele morreu e eu sou culpado da sua morte. E cada um de nós podemos dizer isso, ainda que não sejamos esses primeiros judeus que receberam essa mensagem, mas todos os homens que nasceram e que vieram a este mundo podem dizer isso, diz para si mesmo, de que eu sou responsável por aquilo que aconteceu com Jesus. Eu sou responsável por aquela morte que aconteceu na cruz do Calvário. E essa mensagem não deveria gerar outra coisa em nós, senão este mesmo sentimento que esses judeus tiveram aqui, de ter o coração como que perfurado, um coração que de fato a palavra penetrou nas regiões mais íntimas da alma, naquela parte em que sequer nós mesmos, por nossa força, conseguimos alcançar. E é isto que o Evangelho produz. Ele vai até o coração.
ele vai até as regiões mais internas da nossa personalidade. O coração é a fonte dos pensamentos, o coração é a fonte da nossa razão, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso senso de justiça, é o centro da nossa personalidade. E quando eles ouviram estas coisas, o coração deles, o centro da personalidade deles, foi tocado por essa mensagem. E é isto que o Evangelho produz, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que anuncia Cristo, o Evangelho que é muito mais do que apresentar um Cristo simplesmente amoroso, uma mensagem simplesmente floreada. O Evangelho de Cristo Jesus, ele vai despertar o nosso senso de responsabilidade diante de Deus. É uma das primeiras coisas que o Evangelho faz, é isso. A segunda coisa que nós podemos observar nesse texto, quando nós pensamos sobre o anúncio da mensagem do Evangelho, é de que pessoas são recebidas na Igreja de Cristo, irmãos são recebidos. A Igreja de Cristo, ela é ampliada quando o Evangelho é anunciado, o fiel Evangelho do Senhor Jesus. Depois de termos a informação de que o coração deles foi compungido, eles tiveram de fato um sentimento diante daquilo que aconteceu. Eles são levados a ter uma ação, e eles dizem: o que é que a gente vai fazer, irmãos? Diante dessa verdade, a gente reconhece o nosso pecado, a gente reconhece a nossa falta diante de Deus. O que é que a gente vai fazer para consertar essa situação? O que é que eu posso, qual é a atitude que eu preciso tomar diante dessa verdade? Então Pedro vai responder mais uma vez. Pedro sempre tomando a voz aqui, respondendo as perguntas. No versículo 38 diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. A primeira coisa que Pedro diz é essa. É uma mensagem que é para todos: arrependimento de pecados. O arrependimento é voltar atrás. O arrependimento é quando eu faço uma coisa e eu reconheço que foi errada, e eu peço perdão, e eu busco ter uma outra atitude. E é isso que eles precisavam fazer. No primeiro momento, eles não tiveram fé, eles não creram em Jesus, eles o crucificaram. Agora, eles estão tendo mais uma oportunidade pela graça de Deus, e a mensagem que eles recebem é: arrependam-se. Observe que é a mesma mensagem que Jesus pregou, não é diferente. No início do ministério de Jesus, as suas primeiras palavras são: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. E agora os apóstolos dizem a mesma coisa: arrependam-se dos vossos pecados. Arrependam-se. Nós precisamos pensar sobre a nossa vida e ver em que foi que nós falhamos com Deus, a nossa incredulidade, o nosso distanciamento de Deus, e dizer assim: Senhor, perdoa os meus pecados. E de uma coisa é certa, meus irmãos, de que Deus perdoa o pecador arrependido, ainda que os nossos pecados sejam horríveis até aos nossos próprios olhos. A gente possa dizer assim: não, acho que esse pecado aí Deus não vai perdoar não. É nada, é engano do nosso coração. Deus perdoa os nossos pecados. E essa é uma grande bênção que a gente recebe da parte de Deus. Essa mensagem aqui foi não apenas uma mensagem de exortação, mas ao mesmo tempo uma grande consolação, porque existe um perdão para o pecador arrependido. Deus perdoa o pecado. Arrependei-vos, é a primeira coisa que Pedro diz. A segunda coisa que ele diz é no sentido mais pessoal. Depois de dizer arrependei-vos no sentido mais amplo, ele diz: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então existe a necessidade do arrependimento, que é pregado para todos, mas existe também a necessidade do batismo, que é o símbolo daquilo que representa a nossa entrada no reino de Deus,
de modo externo, nós confessamos para o mundo que nós somos de Cristo Jesus, que nós morremos para nós mesmos, que nós somos uma nova criatura, que nós somos perdoados dos nossos pecados, que nós somos filhos de Deus. Então o batismo significa tudo isso. Significa que eu estou confessando publicamente para todos que agora eu sou uma nova pessoa. Eu estou confessando que aquele antigo Abraão morreu e agora existe um novo Abraão, um Abraão espiritual. E assim cada um de nós possamos pensar em relação ao nosso próprio nome, um novo Israel, não é Israel? Uma nova Vanessa, um novo Ricardo, um novo Neto, uma nova Valdilene, um novo eu para cada um de nós. Quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo isso, nós estamos fazendo um compromisso público da nossa fé, e dizendo agora, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo para a glória de Deus. O batismo é isso, e nós que cremos em Jesus, precisamos sermos batizados em nome de Jesus Cristo. Precisamos passar por essa ordenança que Deus nos deu, a ordenança do batismo. Existem apenas duas ordenanças que Cristo nos deu. A primeira é o batismo, a segunda é a ceia. Nós precisamos ser participantes do batismo, nos identificando com Cristo, nos identificando com a família de Deus. Quem resiste ao batismo, resiste ao Espírito Santo, resiste à palavra de Cristo, resiste ao Senhor Jesus. Nós precisamos ser batizados. Aqueles que se arrependem precisam ser batizados. É claro que o batismo em si mesmo não salva. O que salva é a fé. O que me identifica com Cristo é a fé verdadeira. Mas eu preciso ser batizado. Eu que creio em Jesus Cristo. Ele diz: em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, é para todos a promessa do Espírito Santo. Não é apenas para uma categoria de crente especial, não, mas é para todos quanto o Senhor chamar. É isso que o nosso texto diz. É para vós e para os vossos filhos, e para aqueles que ainda vão vir, que Deus vai chamá-los. É para todos. Não é apenas para uma classe especial de crentes que falam em línguas estranhas ou que profetizam, porque o texto não fala sobre nada disso, mas é para todo o que crê. Eu sou uma nova criatura, eu sou alguém que foi regenerado, o Espírito Santo habita em mim, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo me deu uma nova vida. Então, a promessa de receber o dom do Espírito Santo, que Jesus já estava prometendo à igreja, no capítulo 1 nós vemos isso, no capítulo 2 o Espírito vem, e é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme está escrito lá em João 16, versículos 7 e 8, é o Espírito Santo que habita na igreja, que habita nos crentes. Essa promessa é para todos aqueles que estão em Jesus, para todos, indistintamente. Nós não precisamos daquilo que é dito em alguns lugares, da segunda bênção, como que se houvesse alguns crentes que são batizados e outros que não são com o Espírito Santo. Todos os crentes são batizados. Aqueles que creem em Jesus têm o Espírito Santo habitando nos seus corações, e a igreja presbiteriana crê nisso, crê no batismo com o Espírito Santo, mas crê como a Bíblia o apresenta, o Espírito que vem habitar no nosso coração e que nos dá uma nova vida e que nos conduz ao arrependimento e que produz tudo aquilo que é necessário para termos vida espiritual. O Espírito Santo. Se arrependam, sejam batizados para a remissão de pecados, vocês vão receber o Espírito Santo. Aqui são termos independentes, não quer dizer que uma coisa depende da outra. É claro, estão intimamente relacionados, mas não quer dizer que para você
receber o Espírito Santo, obrigatoriamente antes disso você tem que ser batizado. Não, você pode não ter sido batizado e já ter o Espírito Santo habitando em seu coração, mas são coisas que são importantes para a nossa vida: o arrependimento, o batismo, uma vida de compromisso com o Senhor. Temos um compromisso real e verdadeiro com Cristo, temos um compromisso real e verdadeiro com o Senhor, sem nos envergonharmos dele, sem termos receio eu tenho medo que de repente eu possa cair em algum pecado. Se você vier cair, o Senhor vai te perdoar. Se você vier falhar, Deus vai lhe perdoar. Que você se arrependa e recomece, porque a vida cristã é assim. Ela é cheia de altos e baixos muitas vezes. E há quantos exemplos nós vemos na Bíblia de homens que fracassaram em momentos da sua fé: Davi, Sansão, Jefté, o próprio Abraão. Todos cometeram pecados dos quais podem se envergonhar. Que o Senhor nos livre disso. Mas se viermos a cair em tentação, o Senhor nos levanta. A gente pode cair quantas vezes forem, e o Senhor nos levantar. Ele é quem nos sustenta e nos levanta. O Senhor haverá de nos preservar. Versículo 39 diz: pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para as quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Foi um pequeno discipulado que eles tiveram aqui. Ele, de modo enfático, ele traz algumas outras verdades e apresenta para eles. E o foco está em uma vida de santidade, está em uma vida em que eles fujam do pecado. Quando ele diz assim: salvai-vos dessa geração perversa, não significava dizer que eles deveriam se isolar como os monges fizeram no período medieval. Não é isso que ele está falando, não é nada disso. Mas o que ele está dizendo é: olha, não se identifique com a incredulidade, não seja participante dos pecados que os da sua geração está cometendo. Não se dê à iniquidade, não, viva uma vida de santidade. É isto que o apóstolo Pedro está dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E como nós devemos nos salvar da nossa geração? Assim como os judeus tinham de que se salvar, se preservar diante daquele contexto, muito mais nós o temos da prostituição, que é escancarada aí fora, da sensualidade, que está na TV aberta, até no canal de crianças. A sensualidade, a prostituição, a indução ao erotismo, a indução a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E o Senhor nos diz: salvai-vos dessa geração. Não ame o mundo, como diz a carta de João. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, que fica latejando para a gente buscar alimentar os desejos da carne, os desejos da cobiça dos olhos. Salvai-vos dessa geração, salvai-vos dessa geração perversa, geração que é uma geração incrédula. No versículo 41 diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aqui nós somos levados a refletir sobre a responsabilidade humana. Deus, ele é soberano no que diz respeito à salvação. Aprove ao Senhor usar de misericórdia para com quem ele quiser usar de misericórdia, mas não nos furta a responsabilidade de darmos o nosso passo e dizer: eu quero viver uma nova vida, eu quero ser uma nova criatura. O ato da regeneração, ser uma nova criatura, é Deus quem produz em nosso coração. Mas nós precisamos dar de modo consciente e responsável aquele passo em que a gente diz assim: agora eu sou um servo de Deus,
agora eu creio em Jesus Cristo. Não, antigamente eu não entendia, eu não sabia quem Deus era, mas agora eu sei quem Deus é. Agora o meu coração reconhece que eu tenho um relacionamento com esse Deus pela fé. Agora eu me arrependi, agora eu falo com o Senhor, sei que eu falo, e Ele responde às minhas orações. Para isso nós precisamos aceitar a palavra. É a responsabilidade. Que não venhamos a ficar postergando, adiando, deixando, lá para frente eu vou me arrepender, mais para frente eu vou ser um crente, mais para frente eu vou aceitar, mais para frente eu vou tomar a minha responsabilidade. Quanto mais um homem envelhece, mais o coração fica duro. Essa é a verdade da palavra de Deus. Essa é a verdade experimental que a gente vê com aqueles que a gente conhece por aí afora. O homem está novo, com todo vigor, com toda a juventude, e ele fica dizendo, não, eu vou adiar, vai ficar mais para frente, lá na frente eu vou, e deixa eu aproveitar mais um pouco. Quanto mais a gente adia, mais o coração vai ficando duro, mais a gente vai tendo a habilidade de criar situações para dizer agora não, agora não, agora não. E a gente precisa vencer isso dentro de nós e tomar esse passo de coragem e dizer assim, agora sim eu vou, e ninguém vai me segurar, nem eu mesmo vou me segurar. Porque quando isso acontece, é aquilo que nós acreditamos como sendo o chamado eficaz do Espírito Santo, o chamado de Deus para a salvação, o chamado de Deus que vem e nos puxa com amor, com graça, de modo que nós atendemos à voz de Deus que nos chama à sua presença, nós atendemos à mensagem do Evangelho, aquilo que o Senhor nos apresenta na sua palavra. E esse dia é o dia mais maravilhoso da vida de um homem e de uma mulher, de qualquer pessoa. É quando ela toma essa atitude de viver uma nova vida. Vai ser mil maravilhas? Não vai ser não. Não vai ser de jeito nenhum. Muitos daqueles que creram aqui, logo mais adiante, viram a perseguição. Isso a gente vê no capítulo 5, capítulo 8, a perseguição que veio sobre a igreja. Estevão foi morto por conta do testemunho do Evangelho. As coisas não vão ficar fáceis, mas é melhor sofrer com Jesus do que viver uma vida boa nesse tempo presente sem Ele, e não ter uma esperança do mundo por vir, não ter uma esperança de que nós estamos debaixo da bênção de Deus, porque só existe bênção de Deus em Jesus, só existe bênção de Deus em Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados e que nos chama dizendo, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É muito possível que o nosso coração, diante de uma mensagem como essa, possa ficar pesado, possa ficar com uma consciência semelhante àquilo que experimentaram aqueles que receberam primeiro essa mensagem, ao ponto de ficar compungidos, sentirem uma dor lacitante dentro do seu coração. Mas aí nós ouvimos Cristo nos chamar amavelmente, dizendo, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, vinde a mim, vós que tivestes o vosso coração compungido, tocado pelo Espírito Santo, tocado pela palavra, vinde a mim, não se detenha, não se detenha. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, ela é fiel e verdadeira. Ó Senhor, que possamos correr aos pés da cruz, que com toda urgência, Senhor, possamos correr a Ti, buscando o auxílio que vem do Senhor, porque como está escrito, todo aquele que pedir ajuda do Senhor será salvo. Ó Pai, nessa noite eu peço a Tua ajuda, dizendo, salva-me a mim, salva os ouvintes dessa noite, manifesta a Tua salvação, ó Pai, sobre as nossas vidas,
que a nossa confiança esteja em Ti, Senhor. Nós bendizemos a Ti pela Tua palavra, nós rogamos a Ti, Senhor Deus, as Tuas bênçãos em Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós, sobre todos nós e todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra. Amém. Amém, meus queridos. O Senhor nos abençoe.